Oi, galera. Bom, hoje vamos compreender sobre esta fonologia, né, no sentido da língua portuguesa, os verbos de elocução. Os verbos de elocução, gente, tá? Ele traz como anúncio de discurso, ou seja, ele traz como um refletimento de atitude e ações de personagens. A gente dá uma interpretação de sentido de coisas e textos que em filmes, séries que a gente sempre vê. Não. É formas de como a gente pode compreender através de palavras da língua portuguesa. Quando ocorre, sim, a transcrição, ela sempre vem tratando como reprodução de essências das falas de personagens com suas próprias palavras. Vamos lá. O verbo de elocuções mais utilizados vem perguntou, né, que é o verbo perguntar, respondeu, que é o verbo responder, disse, que é o verbo dizer, falou, que é o verbo falar, exclamou, que é o verbo exclamar, pediu, é o verbo pedir, afirmou, o verbo afirmar, explicou, que é o verbo explicar, questionou, que é o verbo questionar, repetiu, que é o verbo repetir. Podemos entender a locução também os verbos mais específicos que vêm. Protestou, verbo protestar, gritou, verbo gritar, declarou, verbo declarar, ordenou, verbo ordenar, comentou, verbo comentar, e aí vai sucessivamente como vocês estão vendo, tá? O uso dos verbos e locuções a gente dá para entender uma forma simples, um exemplo. Mãe, posso ir ao cinema com minhas primas? Perguntou a Soraya, né? Um exemplo, a pessoa, a gente dá uma colocação com a síngula da pessoa. A mãe afirmou, pode, filha. Obrigada, mãe. Exclamou alegre a filha. A que horas vocês vão? Indagnou, né? No caso, indagnou a mãe. Ainda não sei, respondeu Soraya. Vou perguntar à prima. A gente dá para entender que o uso dos verbos de elocuções essenciais vem das estruturas de atribuições de fala das personagens, de forma objetivas, evitando que o leitor se confunda e até mesmo a gente possa entender quem está falando, né? Até mesmo para não ficar repetitivo. Vamos entender que, principalmente, quando há uma diversificação na escolha dos verbos e elocuções, são elocuções de verbos essenciais de forma moderada. Posicionamento do verbo de elocuções de frases, a gente dá para entender que antes do discurso, o verbo de elocução vem com o segundo 2 pontos. Lúcia, em desespero, gritou. O que aconteceu? Depois do discurso, o verbo de elocução vem separado por uma travessão. Não gosto da atitude daquela garota, comentou o Rogério. No meio do discurso, a gente dá para entender o verbo de elocução é separado por uma travessão. Ainda não sei, né? A gente observa que tem um ponto de reticência, né? Resistou Sara. Confirmo assim que conseguir, ok? A gente dá para entender que é uma forma simples, então são palavras que a gente sempre vê no dia a dia. Então, dessa forma dos verbos de elocuções, a gente vai criando personagem e conversações como a gente sempre vê em livros, tá? Eu vou sempre passar alguns livros assim para vocês terem uma noção básica de como é utilizado através da pessoa que está lendo, né, tá falando daquele personagem e tal, e respondendo como vocês observam aqui, certo? Além da atividade complementar no caderno, tem atividade no livro. Um grande abraço.